estoy feliz porque aquí tengo ahí un grupo selecto de especialistas en la temática con entradas distintas y experiencias profesionales que por seguro son complementares, entonces tanto temáticamente cuanto de facto en negociaciones, en espacios de gobiernos, que creo que van a aportar muchísimo en ese sentido. Yo, por uno de los papers que yo soy el coautor junto con Drew Johnson, intentamos hacer una discusión del papel de las bancas de desarrollo y los fondos soberanos de la región en la dimensión de estrategias de transición justa, pero claramente que transición justa incluye una dimensión de desarrollo y, ¿por qué no?, de integración. Y en un levantamiento breve se ve claramente que no es que faltan instituciones. Digo, hay cientos de ellas en la región, pero claramente que no todas funcionan como fueron imaginadas desde el principio y peor, no hay ninguna coordinación en términos de se pensar la integración. Entonces, claramente hay diálogo, hay espacios de discusión en torno de agendas, pero la integración productiva no creo que hay mucha discusión, principalmente en las últimas décadas. Y sin eso, difícilmente haremos algo de concreto, ¿no? En lo mismo, y yo creo que esa es una oportunidad, porque primero, como hablamos anteriormente, hay políticas industriales siendo hechas, con distintas complejidades y dificultades, pero esa es una novedad. A lo mismo, la agenda de transición climática y todo, pone una oportunidad, como también Verena salientó ayer, y movimientos se pasan en ese entorno. Entonces, hay, por ejemplo, grupos, Camila dijo también, de grupos de ministros de planeamiento, grupos de ministerios de Hacienda de los países, haciendo diálogos propositivos, pero ¿cuánto que las agendas de integración productiva hacen parte de eso o no? Aparte, hay herramientas, ¿no? Hay taxonomías sostenibles siendo desarrolladas en muchos países de la región. Las taxonomías son clasificaciones para identificar cuáles sectores con objetivos sociales, ambientales y climáticos, de todos. Entonces, algo para el sistema financiero saber que se está haciendo greenwashing o no. Entonces, es algo importante. Hay necesidad, por ejemplo, de interoperabilidad entre ellas, pero a lo mismo, puede ser simplemente herramientas de competición entre los países para atraer capital externo si no está, y seguiríamos en esa competencia eterna para desarrollar y exportar las mismas cosas. Y hay plataformas, por ejemplo, junto con bancas de desarrollo, entonces el Ministerio de Hacienda hace parte de una con el BID, y todos, entonces hay iniciativas. La cosa es cómo esas iniciativas pueden dialogar o no con la agenda de integración. Y yo creo que una cosa más importante, no es una agenda de integración aquí, Matías Culfas habló muy bien sobre su paper también que está con Verena. La discusión con esas instituciones tiene que ser más direccionada. Entonces no es que queremos utilizar todos los 700 billones de dólares que tenemos aquí entre fondos, bancas, de que sea para la integración, pero que una parte de eso sea para la cadena tal, o con un foco sectorial así. Una agenda pragmática permite un diálogo más productivo, en nuestra opinión. Para hablar de esos temas y de algunos otros, tengo el placer aquí de tener 4 especialistas y que van a traer un poco de su visión sobre el tema. Primero, aquí a mi derecha, Manuel Gonzalo. Manuel es economista por la Universidad de Buenos Aires y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Chilecito, y es coordinador del Grupo de Trabajo sobre India y miembro del Grupo de Trabajo sobre los BRICS del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Al lado de Manuel está Romy Calderón. Romy es economista con posgrado en Economía y un MBA en Administración y Finanzas, conferencista internacional con más de 30 años enfocada en los temas de bancas y financiación del desarrollo. En la actualidad es jefe de estudios económicos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, la ALIDE. Al fondo, a la izquierda máxima aquí, Lucas Tasqueto,
Lucas é coordenador general de políticas comerciales de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Brasil. É professor del programa del programa de Relações Internacionais da Universidade Federal del ABC, aqui em Brasil também. E, al final, vai falar Marcelo Mitterhoff, que é economista de carreira del BNDES, de la Banca Nacional de Desarrollo Econômico e Social de Brasil, que está actualmente em la Secretaria General de la Presidencia de la República, e tem larga experiência para debater as temáticas, aparte de agora estar no governo, representando aqui também a secretaria do ministro Guilherme Boulos. Guilherme é um aliado muito próximo da sociedade civil brasileira, e também como ministro foi fundamental para que hoje uma demanda histórica da Rebrip e de outras organizações esteja sendo desenvolvida no Conselho de Política Externa brasileira, que com participação de muitas organizações da sociedade civil, para debater a política externa brasileira. Então, o COMPEB, que foi Guilherme, junto com o ministro do Exterior, que firmaram essa materialização de uma coisa que é fundamental, que é a sociedade civil ter acesso aí e influir sobre a agenda internacional. Voy a poner, como en las otras sesiones, unas preguntas generales y después hacer preguntas específicas, pero la idea es que cambios concretos en los mandatos, los incentivos y las herramientas son necesarios para que fondos, bancas, outros instrumentos de financiação estatais prioricem a integração produtiva. Uma pergunta. A segunda, como podem os governos alinhar suas instituições para financiar projetos regionais em lugar de solamente agendas nacionais fragmentadas? E, por fim, que instrumentos financeiros específicos deveriam escalar-se hoje para viabilizar cadenas de valor regionais na América Latina? Começo com Manuel, a mesma ideia, 5 minutos, e depois hago perguntas específicas. Graças. Bom, muito obrigado, Fernando e Gonzalo, Daniel, todas as instituições envolvidas. Para mim é grande prazer estar no Rio, né? Finalmente a UFRJ é minha alma mater, né? Então sempre é bom para mim estar aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Bom, no primeiro bloco, que é meu curto de 5 minutos, vou tentar colocar algumas questões mais gerais que você viu em todas as mesas do seminário, e então vou colocar algumas coisas gerais em termos de como estou achando o contexto hoje, né, para fazer política produtiva e de integração, e depois vou avançar mais especificamente em 2 instrumentos que são estatais e algum instrumento de capital de risco, né, para financiamento da inovação. Mas, em geral, aqui apareceu bastante, né, mencionada a Ásia, né, e efetivamente eu acho que, bom, não é que eu acho, é uma coisa bastante evidente, né, que o mundo está centrando-se na Ásia, né, o crescimento econômico, os indicadores de gasto em infraestrutura, gasto em P&D, novos ricos, nova classe média está na Ásia, né, agora, isso é quase evidente. Agora, não toda a Ásia é o mesmo, né? Alguns falaram da China, outros falaram do oeste de Ásia, né? Tem na Índia também. Então, aí, em termos de integração, na Ásia sempre foi discutido aquele modelo dos gansos voadores, né? Como a industrialização do Japão e depois chegou para os outros países, etc. Mas uma coisa que é bem real é que se a gente olha as últimas 2, 3 décadas na Ásia, Índia, Vietnã, China, Indonésia, são países que estão crescendo 5, 6, 7% anual em termos promédio, né? E quando a gente vai olhar para a América Latina, Brasil e Argentina transitamos entre Bolsonaro, Macri, uma segunda década perdida, né? Então, eu acho que uma primeira colocação que tem que se colocar é que, finalmente, é muito difícil fazer integração produtiva sem crescimento. Então, se você tem uma macro
que está muito condicionada com a pauta fiscal, com a dívida externa, com os juros altos, né? É difícil fazer a integração regional, porque senão ficamos meio uma lógica muito ofertista, né? Mas que sem crescimento é muito difícil avançar. Então, aí, olhando também a experiência asiática, eu acho que tem algumas coisas que a Ásia logrou, vamos falar, manejar bastante bem, que a gente não consegue dar um jeito aí. Uma questão é a dívida em dólares, né? Se você olha a China, a Índia, Vietnã, a dívida em dólares está bastante controlada. Argentina, Brasil, os países da América Latina continuam com níveis de dívida em dólares muito altos. E isso depois tem consequência de que você tem que manter a taxa de juros alta, que você tem que fazer ajuste fiscal, etc. Então, você, digamos, eu sei que isso é meio difícil de falar, né, que causa muito ruído, mas a Argentina vai ficar com uma dívida em dólares depois do governo de Milei muito difícil de soster, né? Então, como você quer fazer política produtiva se tem que estar pagando o tempo todo dívida? Então, a relação entre política produtiva e macroeconomia, eu acho que tem que se colocar. Senão a gente fica meio falando, não, tem que escolher este sector. Não, obviamente, tem que fazer uma boa eleição de sectores, mas tem que ter crescimento. E aí tem alguns condicionantes na América Latina que são muito estruturais que condicionam a gente. Eu acho que é a dívida. E tem uma segunda questão, e aqui vem um pouco os temas que a gente está mais discutindo, que é o papel do Estado. Claramente, o papel do Estado na Ásia é muito relevante. E eles têm conseguido articular as estatais em diferentes áreas. Por exemplo, você olha a Índia, tem mais de 250 estatais do nível nacional. Se você suma as estatais do nível nacional, além das do nível subnacional, estamos falando de 1.000 estatais. Vietnã, 2.200 estatais do nível nacional. Bom, China, nem que falar, né? Então, é uma pauta que o progressismo não consegue colocar bem. O Brasil tem avançado muito, tem um informe muito bom, que eu acho que foi puxado pela ministra Esther, que tem um informe de o que geram as estatais, 5% do PIB, né? As áreas relevantes, né? Mas uma proposta progressista de esquerda, bom, na Argentina será do peronismo, tem que dar um jeito para colocar o papel do Estado na intervenção da economia e que estamos falando, não, estatais que tem que funcionar bem, não tem que ser um núcleo improdutivo, não, tem que ser estatais que funcionem bem, mas que tem que colocar um papel para estas empresas. E eu acho que o progressismo não consegue na pauta trabalhar aquela agenda das estatais. E uma segunda questão que queria colocar, e depois vou aprofundar, tem a ver com as instituições de financiamento. Em uma outra pauta que também não, o progressismo não consegue dar um jeito, que é, por exemplo, o financiamento de inovação, em particular, o capital de risco. Capital de risco que estamos falando das startups, né, que é uma agenda geralmente de direita, vamos falar assim, a agenda do capital de risco é uma agenda de direita, mas que se você vai olhar os instrumentos no Brasil, na Argentina, que financiaram as aceleradoras, os fundos do capital de risco, foi o BNDES, foi o Criatec, foi a FINEP, foi o FONSE, na Argentina. Então, foram fundos públicos que financiaram a maioria das aceleradoras do Brasil na Argentina. E fica a narrativa como que se fossem as aceleradoras. Ok, tudo bem, tem que trabalhar com as aceleradoras, tiveram um papel, mas teve um monte de financiamento, e não é um monte, porque a política de startups é barata. É barata. Um fundo, estamos falando de 50 milhões de dólares, que nos números que a gente está manejando não é muita grana. Então, fazer política de startup é barata e a pauta progressista tem que captar, porque de fato está colocando grana para isso. Então, depois eu vou aprofundar um pouco sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Eu vou passar a palavra para o Romy Calderon. Eu queria que você, Romy, pudesse apresentar um pouco da LIDE, né? Que eu acho que a LIDE tem aí uma capacidade de colocar alguns debates em pauta junto com os dezenas de bancos de desenvolvimento que fazem parte
da associação. Então, queria que você apresentasse também para quem não conhece a LIDE e refletisse un poco sobre ella. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. ALIDE es la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Abarca básicamente toda América Latina y el Caribe. También tenemos miembros de bancos regionales de Cuba, de Rusia, China, Francia, España, Portugal y otros más, Italia, en fin, y los organismos regionales como BIF, CAF, todos ellos. Y el Banco Europeo de Inversiones, que es el Banco de la Unión Europea. Aparte, pronto vamos a tener otros bancos también regionales de otras regiones, valga la redundancia. Lideramos y por ahora tenemos la presidencia y la Secretaría General de la World Federation, que es la Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo. Además, formamos parte del Comité Ejecutivo del Movimiento Mundial de Bancos de Desarrollo que se llama Finanzas en Común, donde están todos los bancos de desarrollo del mundo. Cada año tenemos una cumbre, asisten 6.000, 7.000 personas, la última fue en Ciudad del Cabo. Ahorita ha habido una cumbre muy chiquita, aprovechando la reunión del G7 en Francia, ¿no? No se ha hecho la grande, el próximo año quizás se haga la grande y ahí van a ser invitados y lo vamos seguramente a ver. Yendo propiamente a lo que es los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo se crean por mandato. Lo que hacen está definido en una ley. Lo que deben hacer debe ser incorporado en esa ley. Cuando vienen las reformas, ahí voy a hacer un poco la metodología de mi amigo Óscar Ugarteche respecto a la integración, en este caso de los bancos. Cuando vienen las reformas de los años 80, 90, los bancos de desarrollo son reformados o eliminados. Entonces ahí se modifica su mandato. Entonces cuando uno mira, estaba mirando una presentación que hice para ONUDI el año 2018 y ves cómo evoluciona la cartera en el sector industrial de la banca de desarrollo, de representar un 19% pasó a un 7%. Luego se recuperó un poquito porque empezó, digámoslo así, la moda por las pymes. Entonces se recuperó un poco la cartera, ¿cierto? Así como ahora estamos con el financiamiento ambiental y por ahí viene todo lo que nos viene de afuera es para financiamiento ambiental. Entonces, si nosotros posicionamos el tema de la industrialización o de reindustrialización o neoindustrialización, como quieras llamársele, probablemente vamos a ver que en las políticas y en las agendas nacionales a las cuales los bancos de desarrollo tienen que apoyar, pero que además ahí hay un error desde la visión nuestra. Y es que los bancos de desarrollo deben ser incorporados cuando se hacen esas agendas y esos planes de desarrollo nacional. Porque ¿quién mejor que un banco de desarrollo conoce de financiamiento del desarrollo? Pero resulta que aquellos que no saben de financiamiento para el desarrollo definen lo que tiene que hacer un banco de desarrollo dentro de esas agendas o dentro de esos planes nacionales. Y entonces le dan y le dicen, toma, implementalo, ¿no? Cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Aparte, los bancos de desarrollo han evolucionado más allá de esos conceptos y aquí en Brasil pesa mucho ese concepto de esa evolución de no ser solamente bancos para superar fallas de mercado, ¿no? Hoy hablamos de lo que se llama bancos inteligentes, bancos que van haciendo prospección, que van haciendo inteligencia comercial, van definiendo nuevos sectores estratégicos. Así es como van evolucionando los bancos. La forma como los bancos tenían que actuar lo han ido definiendo de alguna manera, han ido influyendo las políticas económicas dominantes a nivel internacional. Por eso las reformas y los vaivenes, cuando uno mira el concepto, cómo se define un banco de desarrollo hace 40 años, hace 30, tiene que ver con ese vaivén de las políticas. En los años 90, banco de desarrollo era aquel banco que era de segundo piso, ¿no? Luego con la crisis de 2007, 2008 eso cambió, porque desafortunadamente, cuando viene la crisis, es como los bomberos, a ver a quién llamamos en esta crisis, al Banco de Desarrollo. Viene el COVID, los bancos de desarrollo nuevamente, porque los demás, ustedes vieron que en la crisis última del COVID, si bien la banca comercial no redujo su cartera mucho, fue porque aparecieron en todos los países los grandes programas de garantías, respaldados por los gobiernos, fueron fondos de los gobiernos o de los bancos de desarrollo. ¿Ah? Porque cuando viene la crisis, normalmente la banca comercial reduce su cartera y la banca de desarrollo la aumenta. Y aquí entra otro concepto también, estoy mirando mucho acá
Y aquí viene otro concepto también que tiene mucho que ver con esto, la regulación. La regulación desestimula la financiación del desarrollo, porque los bancos de desarrollo van a los sectores más riesgosos. Por lo tanto, los castigos y penalidades desde el punto de vista de la provisión de garantías y del riesgo te obligan a insumir mayor cantidad de capital. Esta regulación no es una regulación pro desarrollo, ¿no? Si quieres financiar a largo plazo, te castigan más. Si quieres financiar pequeña empresa, te castigan más. Si quieres financiar financiamiento rural, pequeña agricultura, te castigan más, porque son más riesgosos. Entonces, la regulación es otro aspecto que hay que ver. Luego está el tema del fondeo. ¿Ah? Oscar hacía referencia, después me quitas en el bloque anterior el minuto que va a tomar. Hacía referencia al caso de Asia, pero en el caso de Asia se mantiene el financiamiento porque el fondeo de los bancos de desarrollo de alguna manera está garantizado. ¿Ah? En nuestros países no. Entonces el Banco de Desarrollo no tiene una fuente de financiación. Acá en Brasil en algún momento el BNDES tenía, por ejemplo, el Fondo del Amparo del Trabajador y esos fondos de largo plazo. Y no es que en nuestros países no existan esos recursos. Obviamente no en los gobiernos, no en el Estado, porque el Estado está subvencionado. Pero tenemos fondos de pensiones, fondos en fin, que se van a otros mercados y después de allá nos prestan con tasas de interés más altas, ¿no? Entonces ahora están apareciendo los fondos soberanos, que acá lo representa muy bien, pero hay ese tipo de cosas que van en contra de lo que es la financiación del desarrollo. Y luego hay un tema último que tiene que ver con los instrumentos, obviamente depende del tipo de instrumento para que tenga una potencia mayor, la garantía se está utilizando mucho porque ayuda en condiciones de restricción de recursos a darle una potencia mayor a los pocos recursos que tienes, ¿cierto? Y un tema muy importante, que tenemos que hacer un monitoreo y evaluación del impacto que tenemos. Una cosa última. En Canadá, por ejemplo, cada 5 años se evalúan al Banco de Desarrollo si es que está cumpliendo con su mandato, con sus objetivos, para ver si es relevante y si debe seguir existiendo, ¿no? Y acá tenemos que hacer lo mismo en América Latina. Medición de impacto. Gracias. Gracias, Romy. Vou passar para português aqui. O Lucas ele tem múltiplas entradas, conhecimentos e por isso ele é muito disputado. Eu e a Graciela, a gente disputou ele em algumas mesas, mas eu fiz questão de ganhar essa disputa, porque eu acho que o Ministério da Fazenda do Brasil ele tem participado de discussões muito interessantes a nível global e enfim, puxou, né, várias concertações aí nos espaços onde o Brasil teve aí, né, na presidência, tanto do BRICS quanto G20, enfim, mesmo na agenda de COP, teve um papel importante. E dentro do Ministério da Fazenda tem o Plano de Transformação Ecológica, né, que isso é uma coisa bastante relevante, né, de ter um Ministério da Fazenda e não uma coisa que geralmente é deslocada para um canto de um governo, puxando uma agenda de transformação produtiva, com objetivo social, ambiental e climático. E tem várias agendas também em curso, né? Eu acho que tem, como eu comentei, a própria taxonomia, que é parte também do financiamento, tem o EcoInvest, que eu acho que é algo também bastante relevante, que o Tesouro Nacional está fazendo junto com o BID, né, para reduzir risco cambial e atrair investimento externo. Enfim, tem várias agendas. Então, acho que merecia um pequeno preâmbulo, mesmo nessa pergunta mais geral, para depois eu passar para uma específica. Mas queria que você juntasse um pouco, e fora isso, é o Ministério Supervisor de vários bancos e tudo mais. Queria que, enfim, você comentasse essa dimensão do financiamento em termos mais amplos, mas principalmente o papel, né, que os Ministérios da Fazenda podem cumprir. Enfim, tem a plataforma Covid e tudo mais. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Queria primeiro agradecer o convite da Rebrip. É sempre um prazer enorme voltar para casa, né, e poder dialogar com as colegas e com os colegas. Como o Fernando falou, eu estava em outra mesa. Essa disputa foi ganha pelo Fernando, então são dois, para congregar todo mundo. Exatamente, para congregar todo mundo são duas perguntas, dois momentos de fala, né, um no campo das finanças sustentáveis, provocado pelo Fernando,
e depois outro no campo da economia digital, provocado pela Graciela, que coincidentemente correspondem aos meus 2 momentos diferentes dentro do Ministério, né? Os 2 primeiros anos com finanças sustentáveis, e desde então também trabalhando sobretudo com política comercial e economia digital, né? As falas dos meus colegas, das minhas colegas que me precederam, tanto nessa mesa quanto nas mesas anteriores, facilitam demais o meu trabalho, né? Tanto no debate sobre economia verde e finanças sustentáveis, quanto no debate sobre economia digital e facilitação do comércio eletrônico. Vou ligar o cronômetro para não me perder aqui. E o Fernando me pediu especificamente também para falar sobre a nossa experiência com a plataforma regional de mudança do clima dos Ministérios de Economia e Finanças, né? Porque os instrumentos de financiamento à integração que estavam descritos na proposição dessa mesa, no caso do governo brasileiro, são majoritariamente majoritariamente no Ministério do Planejamento, né? Eu falei, Fernando, então deixa eu falar com a nossa experiência com o BID, com essa plataforma regional que permite ali um processo muito avançado de troca entre os países da região. Essa é a Secretaria de Assuntos Internacionais, onde eu estou junto com os colegas da Secretaria de Política Econômica, que conduz a participação do Ministério da Fazenda junto a essa plataforma. É uma plataforma criada em 2022, que reúne os países da América Latina e Caribe, e que tem como secretaria técnica o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, qual que é o contexto em que a gente se coloca nessa plataforma? Acho que o Fernando muito bem apontou, né? Nós iniciamos o mandato em 2023 com a tarefa já de cara de preparar a agenda e a organização da nossa presidência do G20 em 24. Eu sou da Secretaria de Assuntos Internacionais, então isso batia muito a nossa porta e a gente construiu desde o início uma agenda muito forte em finanças sustentáveis, né? Tanto na trilha de finanças, com o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, mas, sobretudo, com a proposição de uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima, que unia as trilhas Sherpa e a trilha de finanças e reunia, ao mesmo tempo, ministérios de relações exteriores, ministérios de meio ambiente, ministérios de fazenda e bancos centrais. A esse exercício se sucederam as presidências do BRICS, a presidência da COP, e a gente acabou abraçando também, a partir de 2025, a presidência pro tempore dessa plataforma regional. É bom mencionar que, em 2022, essa presidência estava com a República Dominicana, depois passou para o Chile, depois passou para a Colômbia, e aí chegou a gente, sobretudo Chile e Colômbia, com políticas muito robustas também nesse campo e muita experiência em matérias específicas de financiamento climático. Então, de modo geral, essa plataforma ela foi estruturada e justificada a partir da ideia de que os Ministérios de Economia, Finanças e Fazenda podem desempenhar um papel central na promoção da ação climática por meio de 6 reformas principais. Obviamente, a importância dessas reformas vai variar com a política nacional de cada estado as suas prioridades específicas, né? Começa pela eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis, alinhamento dos orçamentos públicos nacionais aos objetivos climáticos, a construção de sistemas nacionais de investimento, né, que incorporem critérios de resiliência e descarbonização, a concessão de incentivos fiscais direcionados a tecnologias verdes e atividades econômicas sustentáveis, a regulação, em quinto lugar, né, a regulação de sistemas financeiros e de mercados de capitais para melhorar a alocação de recursos para investimentos sustentáveis e, por fim, a construção de um arcabouço fiscal voltado à adaptação e à gestão de riscos de desastre. São 6 eixos estruturantes que perpassam até agora essas 4 presidências. E o objetivo geral da plataforma é basicamente o apoio, né, nesses ministérios, no fortalecimento do papel deles na agenda climática e no reforço da resiliência econômica e fiscal frente aos riscos relacionados ao clima. É bom lembrar que, como a gente tem nesse espectro os países da América Latina e Caribe, né, essa região está profundamente exposta, né, tanto a riscos físicos quanto a riscos de transição que evidencia no limite a necessidade de uma atuação proativa desses ministérios. E considerando também que a participação nessa plataforma ocorre no primeiro momento predominantemente no nível técnico, ou seja, envolvendo diretores e assessores de diferentes departamentos dos Ministérios de Economia, Finanças e Fazenda, isso se traduz no limite na produção e compartilhamento de conhecimento sobre as matérias, né, e no desenvolvimento e implementação de novos instrumentos fiscais adaptados a esse contexto específico.
E aí eu falo pela minha experiência, quer dizer, eu estou desde 2024 participando da plataforma, você tem um processo de aprendizado muito grande entre pares. Então, assim, um exemplo prático é que o Brasil sai muito atrás nesse debate, né? Que a gente fica 6 anos parados, com Temer e Bolsonaro, e quando a gente entra no governo, as experiências de México, de Chile, de Colômbia, por exemplo, para citar 3 países, nos são absolutamente fundamentais, né? E um dos temas centrais é o tema que você coloca, o tema de taxonomia, quer dizer, as nossas equipes sentaram com as equipes desses países diversas vezes, né, trocando experiências sobre esses instrumentos e outros instrumentos que compõem o plano de transformação ecológica. E, num segundo momento, essa plataforma também serve como um catalisador que leva as demandas dos países, né, para projetos e linhas específicas de financiamento do BID. Já me encaminho aqui ao final. E a gente aproveitou um pouco essa experiência para trazer na nossa presidência os temas que nos são caros na agenda. Então, que temas que a gente trouxe, por exemplo, na nossa presidência específica, né? Implementação de sistemas de classificação orçamentária, trazendo o MPO, o Ministério do Planejamento, para dentro desse debate. Um debate também sobre padronização de modelos de dados e registros em mercado de carbono, trazendo a nova Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, né? O debate que a ministra Esther trouxe ontem sobre compras públicas sustentáveis, trazendo o MGI também para dentro da plataforma. Um ponto que é a plataforma de investimentos climáticos e para a transformação ecológica, trazendo o BNDES junto com o Ministério da Fazenda também para esse debate. E, por fim, uma tentativa de abrir a porta da plataforma, com todas as dificuldades que vocês podem imaginar, para a sociedade civil e movimentos sociais, trazendo o debate sobre a dimensão da justiça de transição na América Latina e no Caribe, né, abrindo uma janela aqui para que os ministérios também possam escutar esse setor, né. Então, assim, finalizando, claro que tem muitos limites no que essa plataforma pode fazer, e os limites são de diferentes naturezas, né. São instrumentos financeiros ainda mediados e desenhados por uma lógica liberal, é um espectro muito amplo e variado de países, então, conforme trocam os governos de direita e, sobretudo, de extrema-direita, tendem a assustar a participação de seus funcionários, né? Então, assim, o padrão de participação muda muito, a gente acompanhou isso na Argentina, a gente vai acompanhar isso no Chile, a gente acompanha isso no Brasil, na troca de governos, né? Mas esses instrumentos são fundamentais. E um ponto final que a Camila colocou na mesa anterior, que para mim é central, assim, é um cuidado absoluto que a gente precisa ter com o descolamento dos mecanismos de financiamento sustentável de uma agenda de desenvolvimento produtivo regional, tá? Quer dizer, a gente precisa conectar as duas coisas, trabalhar com a importância de desenhar e implementar mecanismos financeiros, garantir mais recursos, mas também garantir que esses recursos sejam voltados ao desenvolvimento da região. Muito obrigado, meu caro. Muito bom, Lucas. Obrigado. Acho que vale mencionar também que tem o próximo encontro dessa plataforma é aqui no Rio de Janeiro, no futuro próximo, né? Na semana de 8 de junho. São 4 dias, 9, 10, 11, 12. E o dia 11, em particular, é um dia que a gente abriu uma janela para a sociedade civil, movimentos... Sociedade civil, juventude, sindicatos, movimentos, organizações terceiro setor e academia, né, para participar junto com os funcionários dos ministérios. Então, são 4 dias, 3 dias fechados, como acontece, e um dia aberto também para pessoas de fora. Muito bom. Obrigado, Lucas, demais. Sem mais delongas, né, vou passar aqui para o Marcelo. Na verdade, é muito bom que o Marcelo esteja aqui, porque ele tem, mesmo não representando, né, o BNDES aqui, é economista do banco, então tem muita propriedade, né, e muita experiência também do que deu certo e do que não deu certo nas tentativas que aconteceram aí nos últimos 15, 20 anos. E também porque a gente tem, e aí... sendo bastante franco, a gente tem tido certa dificuldade de ter o BNDES presente nos nossos eventos. Né, não é a primeira vez que a gente, enfim, convida, tem uma confirmação, depois tem uma desistência. Acho que assim, o BNDES, a gente está no Rio de Janeiro, acho que seria fundamental que tivesse também né, o banco presente, porque é o principal instrumento de desenvolvimento do país e é importante que seja permeado pelas discussões da sociedade civil. Da mesma forma, a gente convidou Fomplata, CAF, BID, mas a gente não teve resposta. Mas eu acho que o Marcelo, como ele tem muita experiência, ele vai suprir, em parte, mesmo não oficialmente, suprir em parte essa lacuna. E, enfim, acho que queria que você falasse um pouco, né, nessa primeira pergunta sobre Banco de Desenvolvimento de forma mais geral, daí depois a gente pode falar um pouquinho das experiências do BNDES. Obrigado.
Bom dia a todas e a todos. Eu sou Marcelo, eu sou economista do BNDES desde 2002, né? Tenho 24 anos. Desde final de fevereiro, estou trabalhando na Secretaria-Geral, mas foram muitos anos, né? Então, mas assim, eu só vou falar em nome pessoal porque não só porque eu não estou no BNDES, mas também porque o tema não é da Secretaria-Geral, então eu vou ficar mais à vontade se falar em nome geral, em meu próprio nome, né? Eu soube hoje de manhã que o Gordon não ia poder vir e acabei preparando uma coisa aqui sobre o BNDES, mas eu também tenho uma reflexão sobre a questão da política industrial e das possibilidades disso levar a uma integração regional, mas que eu deixo para a segunda fala, né? Os bancos de desenvolvimento, eles evidentemente são um instrumento de política industrial muito poderoso, porque, enfim, afinal, você tem a possibilidade de oferecer um financiamento a custo mais baixo para aquelas atividades que você julga mais relevante para o desenvolvimento produtivo, e dessa forma você mitiga o risco de quem está atuando nisso, né? O BNDES, que é o banco que eu posso falar com mais propriedade, ele conta desde da Constituição de 88 com esses fundos privilegiados, sendo que o principal dele é o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Basicamente, esse fundo tem duas características. A primeira é ser um fundo que o retorno dele é de larguíssimo prazo. Então, ao contrário da economia brasileira, cujas finanças são muito presentificadas, o BNDES tem um fundo de muito longo prazo, e durante muitos anos esse fundo também contava com taxa de juros que a gente chama de subsidiada, né? Subsidiada quer dizer que é abaixo é menor do que a taxa básica do governo, que é a Selic, né? Eu me lembro que o João Sayad dizia que não há dúvida de que entre a Selic e a TJLP há um subsídio. Resta saber onde está o subsídio. Porque se você tem uma taxa de juros muito alta, que os negócios não se sustentam pagando aquela taxa de juros, talvez o subsídio esteja na Selic e não na antiga TJLP. Né? É um subsídio aos rentistas, é o preço mínimo aos rentistas. Né? Então, mas convencionalmente se chama isso de subsídio. Né? Esse subsídio, a partir de 2018, o BNDES progressivamente deixou de ter. Hoje, desde 2023, o banco não tem nenhum subsídio relacionado ao FAT. Nenhum não, mas a gente paga o mesmo preço que o governo paga para se financiar. Né? É a taxa de juros dos títulos de 5 anos. Né? Então, esse subsídio caiu. Outros subsídios foram recolocados, né? Tem para a indústria, tem o uso de TR, que é uma taxa muito mais baixa, para projetos de inovação. O Fundo Clima, que teve um aporte importante do Ministério da Fazenda, também conta para as atividades de descarbonização. O BNDES também conta, mas o principal fundo dele deixou de ser um fundo subsidiado. Isso não impediu que o banco atue no setor de infraestrutura com bastante força. Por quê? Porque foi recolocado no lugar do BNDES um outro tipo de subsídio de infraestrutura, que é as debêntures incentivadas. É um tipo de debênture que tem que ser alocado para projetos de infraestrutura, e esse subsídio é dado ao comprador da debênture, e isso faz com que todos os bancos possam operar não só o BNDES, possam operar com esse tipo de subsídio. Né? Então, à medida que o BNDES foi diminuindo, principalmente ao longo de Temer e Bolsonaro, os seus desembolsos, foi crescendo os desembolsos das debêntures de infraestrutura. No entanto, como o BNDES conta com funding de longo prazo, ele mesmo passou a ser, ele passou a financiar por meio de debêntures, porque dessa forma ele consegue vincular esse subsídio, né? E dado que ele tem um funding de longo prazo, muitos dos privados não conseguem chegar nos prazos que
os projetos necessitam. Então, a existência e o papel do BNDES continua existindo, né? Qual que é o problema, né? O problema é que o que o BNDES fez aí nos últimos 40, 45 anos foi principalmente mitigar uma falha de mercado estrutural da economia brasileira, que é os juros altos. Então, a gente deixou de ter um projeto de industrialização, né? A gente tinha esse projeto até o final dos anos 70, início dos anos 80, isso deixou de existir, e ele passou a fazer esse papel, que é um papel relevante. Mas o fato de ter esse funding também te permitiu fazer algumas ações de desenvolvimento produtivo. O problema é, se o único instrumento é o financiamento, essas ações elas vão ser, por natureza, limitadas, né? Quer dizer, para falar de política industrial, não dá para falar... política industrial no Brasil tem duas coisas, tem financiamento e tem incentivo, nas últimas décadas, financiamento e incentivo fiscal. Porque incentivo fiscal parece que não é gasto, então... se a gente não tiver, pelo menos, compras públicas e tarifa externa, a gente não consegue estruturar uma política industrial, né? Então, as ações do BNDES, quando você olha lá, eu já termino, quando a gente olha lá a política de campeões nacionais, que era um termo usado pejorativamente, né? Aí eu estava lendo coisas da ação chinesa em terras raras. Em determinado momento tem um documento oficial que oficialmente eles reclamam que não tem campeões nacionais chineses. E lá a gente usava como um termo, era um termo da imprensa pejorativo. E aquilo não era exatamente eram campeões nacionais, mas não era. Isso era usado para dizer que era voluntarista, quando não era. O que a gente fez foi tomar mais risco, sim, através de operações de renda variável, mas para buscar mais em setores que eram setores tradicionais, porque eram nesses setores que o Brasil tinha grupos empresariais capazes de aproveitar uma oportunidade, que foi a crise financeira internacional, para fazer compras no exterior e se internacionalizar. Então, foi uma política de desenvolvimento produtivo, mas ela foi, por natureza, limitada. E isso, eu posso falar na segunda parte dos projetos de infraestrutura e que envolvem também a possibilidade de fazer projetos de infraestrutura de integração. Muito obrigado, Marcelo. Não, vamos já passar direto para as perguntas secundárias e específicas. Depois, no final, eu faço acho que um apanhado das respostas, mas o Manuel ele começou, né, a falar no final da resposta dele, da primeira pergunta, sobre Venture Capital, né? Teve um estudo recente que você acabou de publicar sobre uma experiência argentina específica. Acho que trazer casos ilustrativos ajuda a mensurar, né, como que você pode pensar também, né, estratégias de venture capital, de uso de bancos de desenvolvimento, de empresas estatais para fomentar, né, desenvolvimento tecnológico e elos de cadeia para a integração. Bueno, voy a pasar al español. Sí, eso, digamos, yo creo que la política de capital de riesgo es la frutilla del postre de una buena política industrial y de ciencia y tecnología. No es que va a cambiar la estructura productiva, pero es una línea que está muy en boga y que me parece que principalmente la termina agarrando digamos, los gobiernos más de derecha, y el papel del Estado es, si uno se pone a ver los instrumentos, ha sido muy importante. ¿Qué es lo que sucede en general en Argentina y en Brasil? Bueno, y eso está bastante estudiado y documentado. La FINEPI y el BNDES ha colocado recursos interesantes para desarrollar los primeros estamentos de capital, lo que sería capital semilla y la primera ronda de capital de riesgo. Y en el caso de Argentina, algo similar. O sea, hay un fondo que se llama el FONSE, Fondo Nacional para el Desarrollo del Capital Emprendedor, que colocó aproximadamente 15 millones y apalancó 8 millones del sector privado
para desarrollar la cadena de financiamiento de capital de riesgo en Argentina. ¿Y cómo se narra esa historia? Y bueno, las aceleradoras, que son son como las incubadoras un poco más desarrolladas, muestran su rol, que es un rol importante, como las que han financiado a buenas partes de las startups en Argentina y en Brasil. Ahora, cuando uno indaga un poco más, esas aceleradoras han sido financiadas por fondos públicos y no aparece en la narrativa ni una mención a el BNDES, ni una mención al Ministerio de Producción en el caso de Argentina. Entonces, ahí hay un tema, obviamente, de cómo el Estado se visibiliza y fija condiciones un poco en el financiamiento, en ese instrumento. Y después, si uno más concretamente, porque para hablar concretamente de instrumentos, si uno analiza lo que se llama la cadena de financiamiento, lo que ve es que tanto Argentina como Brasil como otros países han desarrollado bastante o han desarrollado lo que es el capital semilla, o sea, dinero público para iniciar con los emprendimientos, incluso hasta una primera etapa de financiamiento. Y lo que está faltando es inversiones en básicamente un ticket de entre 400 y $1 millón en la región. Que eso, un fondo, digamos, un fondo regional del Mercosur de $100 millones permitiría apalancar buena parte de las startups que tiene la región y, digamos, colocar dinero público. Hay que ver la forma, puede ser sin equity porque genera mucho ruido, puede ser lo que se llama digamos, capital ciego, o sea que el Estado no entra en el directorio de las startups, eso se puede hasta analizar, pero lo que tenemos hoy es que buena parte de esas startups se terminan yendo al Silicon Valley a buscar financiamiento y tenemos extranjerización de capacidades empresariales de nuestros países. Entonces, ahí como, digamos, pensando en una agenda concreta, digamos, un fondo de financiamiento de la innovación regional, que no es un fondo tampoco, no es algo muy costoso, permitirían a las distintas emprendimientos de la región escalar a un nivel superior y apoyar una agenda que es bien particular, es la agenda principalmente de biotecnología y economía digital. Entonces, digamos, cumpliendo con la consigna, me parece que ahí hay una digamos, por así decirlo, una acción concreta que no implica tanto gasto y que es un rol que los fondos de la región pueden cumplir. ¿Puedo hablar algo de estatales en algún momento? ¿Llegó? Sí, me gustaría, en relación a algo sobre la política de campeones nacionales, digamos, en el sentido de que, bueno, Brasil ha experimentado con la política de campeones nacionales, que fue positiva desde el punto de vista, vamos a decir, de integración, por así decirlo, pero después todos conocemos, bueno, Lavallato, Brederechi, etc. Bueno, en esa agenda, claramente uno mira Asia y ve que son las estatales chinas, las estatales, y ahora en Argentina, el litio, están yendo las estatales indias, Cabil. Cuando van a explorar petróleo en Colombia, van las estatales indias. Y lo mismo sucede con China. Y lo mismo sucede, entonces, digamos, la región experimentó con la política de campeones nacionales, después los campeones hicieron un golpe. Bueno, ¿por qué no experimentar con una política de estatales que avancen en un proceso de integración regional? Parece una cosa, no sé, ¿no? Pero bueno, es avanzar en algunas áreas, por ejemplo, salud. Digamos, a mí me tocó participar recientemente en un proyecto de la Fiocruz. Digamos, Fiocruz y Butantan tienen capacidades interesantes. Claramente hay una agenda de complementación, por ejemplo, con el Malbrán en Argentina, en salud, de producción de IFAS, de producción de vacuna de fiebre amarilla. Pero esa agenda, digamos, hay muy poco. Digamos, y son finalmente laboratorios estatales que, digamos, en el caso brasilero, son centrales para la política de salud de Brasil. Y ahí, digamos, un poco para cerrar, y estando en Brasil, sí me parece que la agenda esta es la agenda que tiene que liderar Brasil. Por eso es tan importante la elección que se viene en Brasil,
porque digamos, Brasil es la principal economía de la región. Es Brasil la que tiene que... Si en Asia el carro jefe es China, India, no hay duda que en la región el carro jefe es Brasil. Y ahí, digamos, con todo lo que yo quiero a Brasil, me parece que Brasil no termina de ser el carro jefe del Cono Sur. Entonces, digamos, nosotros no podemos exportar más a Brasil, nos enfrentamos con la restricción externa. Entonces, la agenda de la integración productiva es una agenda que tiene que liderar Brasil y que tiene que liderar pensando en el Cono Sur, al menos. Y eso sería bueno colocarlo en la agenda del próximo gobierno. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Mira, voy a solo hacer un link para abrir para Romy, pero una cosa que hablaste sobre un potencial fondo de innovación al Mercosur y todo, me llama la atención, me ha hecho recordar, me fui una vez ahí a hablar con la gente del FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, y pregunté sectorialmente cómo es que la cosa se pasa, ¿no? Porque hay los grupos de trabajo dentro del Mercosur, el grupo de industria, por ejemplo, el SGP7. Yo digo, ¿hay algún nivel de, mira, vamos a priorizar eso y no... No, eso existe ahí, pero no hay. El Fondo del Mercosur no hay un diálogo, digo, hay, formalmente está allá, pero al final no se decide las prioridades utilizando la institucionalidad. Y a lo mismo, aparte se puede tener como una holding, un fondo con fondos subsidiarios, con mandatos más específicos, y ahí hago la puente también con Romy, que habló un poquito sobre mandatos de bancas de desarrollo y todo. Y mensuración de impacto. Yo creo que es fundamental innovar, porque si no, no se camina. Pero déjame hacer una pregunta, Romy. ¿Cómo tú piensas la integración productiva que también sea socialmente responsable? A veces aquí nos confundimos, hablamos de integración, de producción, y la cosa que más nos importa, que está aquí, siempre acá, que es la cosa del impacto social, ambiental, lo que se queda para nosotros. Hemos hablado un poco menos durante el seminario. ¿Cómo es que tú piensas la cosa de integración, el papel de las bancas de desarrollo en términos socialmente inclusivos, y también la implicación de integración de territorios, o sea, que sea más descentralizada, porque aparte claramente de las bancas nacionales de desarrollo, hay las bancas subnacionales, entonces hay instrumentos que dan más capilaridad a implementación de políticas y también de políticas industriales. Sí, mira, hay 3 países que tienen instituciones, digamos, más locales. Brasil con los bancos estaduales, bancos regionales, Argentina con los bancos provinciales y Colombia que tiene los institutos de desarrollo que canalizan financiación. El resto de países no tiene eso. A ver, cuando uno mira, por eso, si bien hay que pensar en la industrialización, también hay que corregir los errores del pasado, ¿no? No centralizarla en determinadas zonas donde unas se desarrollan y tenemos otras 2 países en uno. Se genera eso. Y por otro lado tenemos, digámoslo así, sectores muy aislados o regiones y territorios muy aislados. En nuestras regiones, salvo algunos países, hemos desarrollado grandes ciudades y ciudades intermedias desarrolladas. En otros no tenemos ciudades intermedias. Entonces la migración va directamente de las zonas rurales a las ciudades grandes, donde ahí se concentra una gran masa de población y mucha de ella está en pobreza. Entonces, si nosotros queremos integrar el país, primero tenemos que hacer una integración hacia adentro, vincularlo a través de infraestructura. Y ahí tenemos una cuestión, que muchos de los proyectos requieren, para su financiación, los financiadores requieren, digamos, montos mínimos de esos proyectos. Proyectos menores de $50 millones ya resultan muy pequeños cuando son para infraestructura. Entonces, las necesidades en las ciudades pequeñas o en los municipios rurales son de proyectos de infraestructura mucho más pequeños. Y allí no cabe ese tipo de financiación. Entonces hay que desarrollar, y ahí es donde entran los bancos de desarrollo nacionales, locales, estaduales o regionales o lo que se llame, para poder financiar
con financiación, obviamente, de organismos regionales o recursos del presupuesto público, ese tipo de proyectos de infraestructura, saneamiento básico, agua, que son mucho más pequeños. Hoy es impensado querer un proceso de transformación o integración productiva si no pensamos en todo lo que es la infraestructura digital y la infraestructura física. Sin medios digitales no vas a ningún lado. Eso lo vimos con el COVID, donde ahí se puso en manifiesto la necesidad de tener una infraestructura digital. Luego también está ciertos sectores de población que no son atendidos. Por ejemplo, la pequeña agricultura sufre mucho, o lo que acá en Brasil le llaman la agricultura familiar, ¿no? Está luego también comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades, en el caso del Perú, la zona andina, por ejemplo, que por tema de conexión de territorios que es un poco complicado, entonces no hay una conexión física que integre sus zonas de producción con, digamos, mercados o que sirvan, digamos, como abastecedores de eso. Entonces ahí es imposible desarrollar una pequeña industria que no sea solamente la parte productiva del campo o el comercio. Entonces es difícil tener una pequeña manufactura ahí. No hay transformación de productos. Yo, como experiencia personal, un emprendimiento familiar, remarcando el tema de la infraestructura básica, por ejemplo. A veces pensamos en el agricultor y decimos, hay que ayudar a que mejore la productividad. Cuando uno toma un producto de exportación, ve la estructura de costos, la parte de lo que es el costo del producto agrícola, en el costo global es una cantidad ínfima. El grueso del costo para exportar está en la cadena logística. Entonces, si ustedes van a mejorar, queremos ser más competitivos en los mercados internacionales y hacer que gane el productor local del campo, es muy poco lo que vamos a poder ayudarle. Aunque mejore su productividad 100%, es muy poco. Quizás para él ese centavo signifique bastante, o ese peso adicional, ¿no? Es real, es acá en Brasil, ¿no? Puede ser bastante, pero en términos de que tenga un salto de calidad de vida, no le va a permitir mucho. Nos enfrascamos en mejorar la productividad agrícola, pero no nos damos cuenta que el costo, ¿no? Este emprendimiento era de plátano orgánico. Como el 85% estaba en los costos logísticos. Graças, Romy. Posso fazer uma inversão aqui na resposta de vocês dois, porque como o Lucas vai fugir um pouco do tema da mesa, e eu queria seguir nessa discussão, né, de banco de desenvolvimento, acho que vale passar para o Marcelo. O Marcelo começou, né, a fala dele na fala passada falando como é que ele pensa, né, a questão da política industrial, do papel dos bancos de desenvolvimento. Acho que tem, né, alguma experiência prática na questão do fomento. Então, de repente, explorar um pouco isso e também pensar, você falou de infraestrutura, né, como é que você pensa aí o financiamento, a integração e como é que, eventualmente, a própria infraestrutura dialoga com a política industrial. Tá, bom, primeiro eu vou encerrar o que eu ainda tinha para dizer da fala passada com um exemplo sobre a atuação do BNDES em infraestrutura. Ela é uma atuação muito relevante, no sentido de que o BNDES financia muita coisa, muitos projetos que abarcam um percentual, a grande parte da população brasileira. No entanto, ela é limitada no sentido de que, como se trata de um financiamento dado por um banco, são projetos que não são investimentos públicos exatamente, né? São projetos que precisam se organizar como negócios privados, então como concessões em particular, né? Então, isso faz com que um conjunto importante de projetos que não tem essa capacidade de se organizar como negócios privados não estejam no alcance do BNDES como financiador. Dou dois exemplos às vezes o banco participa como
fazendo estudos. Então, assim, lá no final dos anos 2000, eu participei de dois estudos relevantes. Um foi o estudo do setor aéreo e o outro foi o estudo do corredor bioceânico. O estudo do setor aéreo, como era um setor que pôde se organizar em concessões, ele, ao longo da década de 2010, ele se converteu numa série de concessões que continuam sendo feitas e que fez com que a infraestrutura aeroportuária melhorasse muito no Brasil. Então, era um estudo lá sobre regulação e sobre infraestrutura aeroportuária que deu frutos concretos nas duas coisas. O outro setor, que era do corredor bioceânico, a gente primeiro teve uma dificuldade com a própria consultoria. Eu me lembro que a gente estava difícil de sair, de conseguir os dados, e aí fazer com que o trabalho funcionasse. E aí um dia eu estava correndo e me lembrei assim, puxa, eu vou contratar eu vou pedir para a empresa contratar um consultor que vai supervisioná-los. E aí eu queria trazer o Newton Rabelo de Castro, que é um engenheiro de transporte, que é professor da FRJ, e que trabalha com a coisa do transporte de cargas. Aí liguei para o Newton, perguntei se ele topava, e o Newton tinha sido meu orientador de mestrado, e aí ele falou para mim assim, Marcelo, eu vou topar pelo seguinte, eu sou fascinado com esse projeto. No entanto, ele não vai sair do papel tão cedo. Então, ele diz assim, eu quero participar disso, mas ele não vai ser viável. Por quê? Porque você está falando de atravessar a Cordilheira dos Andes, você está falando de uma a organização como negócio privado era muito difícil, né? Bom, isso é para falar, então, das potencialidades e das dificuldades, né? E aí, para terminar, eu queria dar um grão de otimismo, embora talvez, à medida que eu vá falando, pareça que eu vou ser pessimista, mas eu quero fazer um contraponto a um certo pessimismo que teve ontem, nas mesas de ontem, né? Quando a gente olha o desenvolvimento do Brasil, comparando... Com a China é até difícil de comparar, né? Mas vamos comparar com a Coreia, que é mais fácil. A Coreia conseguiu ter uma estrutura industrial tão poderosa, né? Um desenvolvimento produtivo, aumentar a renda per capita, porque eles fizeram uma política industrial de uma maneira muito diferente da gente, né? Tiveram, com a questão do desenvolvimento a convite, por conta da geopolítica na Ásia, mas também souberam colocar, dar os incentivos e ter como contrapartida a exposição ao mercado internacional, né? E aí parece que a gente foi muito mal, e eu acho que avaliar os nossos erros é uma condição fundamental. No entanto, eu também acho que o Brasil conseguiu construir, desde a redemocratização, um país que foi capaz de incluir muita gente, que foi capaz de construir um estado de bem-estar social com vários problemas, mas que é relativamente amplo. Então, eu não sei se o Brasil está indo tão mal. Agora, tem uma coisa que né, da redemocratização para cá, a gente viveu períodos de muita euforia política que nem sempre tinham como paralelo a euforia econômica. A começar que a redemocratização veio numa época de hiperinflação, né? E aí isso condicionou uma série de coisas que fez com que o fiscalismo e o controle da inflação tenham uma importância na agenda política brasileira, que aí chega naquilo que o Manuel falou na primeira fala, que os progressistas não conseguem trabalhar a questão das estatais e da política industrial como um todo, né? Então, a gente teve várias experiências de política industrial nos governos do PT. Eu participei, talvez, da que seja mais bem acabada, que foi a política de desenvolvimento produtivo. Mas, no entanto, eu tinha uma angústia lá que era... a gente, às vezes, fazia política ampla demais e era difícil colocar na prática. Aí voltava a ter financiamento do BNDES e incentivo fiscal como os instrumentos. E eu acho que a gente precisa mudar a abordagem para a gente conseguir abrir espaço político para as políticas industriais. E o que significa? E como é que a gente abre? Aquela velha história, né? Tudo é ter um começo, né? Para ter o começo, acho que a gente precisa ir atrás de poucos projetos, fazer escolhas que venham, de preferência, do presidente da República, e que digam lá, vai ser terras raras, vai ser hidrogênio verde, vai ser microeletrônica,
não estou dizendo que tem que ser microeletrônica, eu acho que não vai ser, mas terras raras talvez seja. Que a gente consiga fazer uma política, colocar 2 ou 3 casos em prática e que a gente consiga mobilizar os instrumentos para além que a gente também tenha compras públicas, que a gente também tenha tarifas externas, que tenha o BNDES entrando com participação acionária. E, à medida que a gente faça isso dar certo, a gente vai passar a ter exemplos de que a gente... novos exemplos, né? Porque senão a gente só fala de Petrobras, de Embraer, da Embrapa, e a gente não consegue ter exemplos mais recentes, né? Então, para recriar essa capacidade, e para ter isso, é só assim que a gente vai ter integração, né? Como foi dito ontem também, sem indústria a gente não tem integração. Acho que a gente precisa voltar e tentar fazer coisas menos ambiciosas, mais silenciosas e mais focadas. Obrigado, Marcelo. Passar aqui para o Lucas e mudando um pouco de assunto, né? Agora, nessa parte final, a Graciela ganhou a disputa. O Lucas ele teve presente nas negociações, né, na 14ª Conferência Ministerial da OMC, em Camarões, se não me engano, 2 meses atrás, 1 mês atrás, onde o tema do comércio eletrônico teve uma importância central, e o Lucas, enfim, pelo que me contaram, fez uma defesa brilhante né, do tema para a soberania brasileira. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, né, desse debate e sobre os impactos fiscais da moratória sobre a cobrança de direitos aduaneiros, né, e como isso pode implicar as nossas pretensões de integração. Perfeito, muito obrigado. Primeiro, enfim, essa agenda, né, Graciela, a gente toca ela há algum tempo e parecia uma expressão grande e feia, né? Moratória sobre a cobrança de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas. E veio que depois de muito tempo acabou se tornando um tema absolutamente central dentro da ministerial, né, que levou ao impasse entre Brasil e Estados Unidos até o último minuto e a suspensão da conferência ministerial pela ausência de um acordo. Mas um primeiro ponto, né, eu acho que assim, dentro de um debate sobre financiamento e integração, acho que a importância também de falar sobre impactos fiscais a partir de negociações de comércio, né? Então, assim, por mais que esse tema pareça um tema um pouco isolado do debate sobre política industrial, eu acho que ele é parte fundamental quando a gente trabalha com o comércio digital, sobretudo com políticas industriais digitais, né? Nós tivemos e acho que essa é a razão pela qual a Rebrip trabalha muito tempo com esse tema. A gente teve um boom de negociação de regras de comércio digital a partir de 2010, a partir da parceria transpacífica, sobretudo, e um lobby muito forte das principais empresas globais de tecnologia, né? Depois, no governo Biden, o próprio governo dos Estados Unidos recuou, né, quer dizer, nas negociações de comércio digital, reconhecendo explicitamente os limites que essas negociações, que essas regras colocavam à política industrial digital e às políticas de concorrência, né, as duas aqui casadas. E esse tema volta com muita força na segunda administração Trump. O Trump retoma essa agenda para as grandes empresas de tecnologia, mas muito focado dessa vez naquilo que o Scott Bessent, né, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, chama de soberania tributária. Veja que engraçado, né? Agora, a gente que falava antes de soberania tributária, os Estados Unidos está usando essa expressão a seu favor e faz isso num tripé. A primeira coisa é uma batalha comercial contra os impostos sobre serviços digitais, que provavelmente vocês acompanharam, cobrados por países estrangeiros a empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Um segundo pilar, que é a exclusão das multinacionais dos Estados Unidos do imposto mínimo global de 15%, estabelecido pelo pilar 2 do BEPS na OCDE. E um terceiro pilar, que é a moratória sobre a cobrança de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, tanto via acordos bilaterais quanto na OMC. Quer dizer, se vocês pegarem a estrutura dos arranjos negociados pelo governo Trump com países específicos, vocês vão ver que o tema da moratória está ali, né? Inclusive, esse foi um instrumento usado para quebrar a resistência da Indonésia, para quebrar a resistência da Índia, né, nessa matéria. Então, assim, vamos de volta ao básico, né? O que é moratória? Moratória, basicamente, é uma decisão estabelecida em 1998, no OMC, que a cada 2 anos, ou seja, dentro dos intervalos das conferências ministeriais, ela é renovada.
Ou seja, se veda a cobrança de imposto de importação sobre transmissões eletrônicas. Grosso modo é isso. Né? O que a gente tem que ter em mente aqui? O contexto de 98 é um contexto completamente distinto de economia digital. A gente está falando basicamente de economia de compra e venda de produtos digitalizáveis via plataformas. Né? Então, ou seja, comércio online de produtos digitalizáveis, distribuição online de livro, de música, de filme, de software, de jogos. Esse é digamos, o cenário atual. A gente falava muito pouco de serviços digitais e sempre teve um debate muito quente na OMC. Transmissão eletrônica, a gente está falando só de bens digitalizáveis ou a gente inclui também serviços digitais? Essa ambiguidade sempre serviu aos dois lados, para quem não queria moratória e para quem queria moratória num contexto um pouco mais expandido. Então, avançando de 98 para agora, né, o que estava em jogo em I1D, na Conferência Ministerial da OMC? Ali estava em jogo, primeiro, a reforma da organização, essa era a agenda central da maior parte dos atores, mas os Estados Unidos chegaram em I1D tendo a moratória como elemento central da sua agenda e condicionando todo e qualquer avanço nos temas da ministerial, sobretudo os temas de reforma da OMC, a não só a renovação da moratória, mas a renovação da moratória por um prazo maior. E a proposta dos Estados Unidos foi de uma renovação, tornar a moratória permanente, ou seja, proibir para todo sempre a cobrança de imposto de importação sobre transmissões eletrônicas, incluindo, além de meios eletrônicos, a expressão meios eletromagnéticos. Então, você vedaria ao mesmo tempo transmissões eletrônicas e transmissões via rádio, por exemplo, satélite, e via fibra ótica. Então, você abrangia a totalidade de transmissões via meios eletromagnéticos e meios eletrônicos e vedava a possibilidade dos países cobrarem direitos aduaneiros sobre essas transmissões. Mais engraçado de tudo é que isso foi apoiado por uma série de países em desenvolvimento, sobretudo da Ásia e da América Latina. Né? A Argentina subscreveu, Costa Rica, Equador, Guatemala, Paraguai e outros países. Então, a discussão lá ficou entre basicamente dois polos, né? Um debate inicial sobre moratória permanente e uma posição de países em desenvolvimento, sobretudo só Brasil e Turquia, na verdade, mantiveram essa posição até o final, que era de renovar somente por 2 anos. Tá? E entre esses dois polos, obviamente, propostas de ampliar. Qual que é o meu ponto aqui? Aí eu tento encaminhar ao final, que o debate não é só sobre prazo. Né? Quer dizer, claro, a gente não tem hoje tecnologia tributária para cobrar imposto de importação sobre transmissões eletrônicas. Né? A Receita Federal não cobra imposto de importação sobre transmissões eletrônicas. Não há tecnologia ainda para tanto. Mas a moratória no limite ela impede a cobrança de direitos aduaneiros para toda a frente, né, sobre um leque muito grande de bens digitais, de serviços de inteligência artificial, de serviços de computação em nuvem e serviços de streaming. O foco aqui tem que estar na parte de serviços, não mais na parte de bens. Então, são questões muito mais profundas sobre impacto fiscal, sobre desenvolvimento, sobre autonomia regulatória, num contexto no qual a moratória produz impactos fiscais e industriais profundamente assimétricos entre países envolvidos e países em desenvolvimento. A gente tem pouquíssimos estudos sobre isso, esse é um dos problemas centrais. Né? Mas tem um estudo feito em 2 etapas, acho que o primeiro foi 19, depois foi 20, pela UNCTAD, e a UNCTAD pegou como base pouco mais de 50 produtos digitalizáveis, ou seja, sem considerar serviços, só produtos digitalizáveis, 49 linhas, se eu não me engano, do sistema harmonizado. Né? Nesse estudo, 95% da perda de capacidade arrecadatória recaía sobre os países em desenvolvimento. Né? Em valores brutos, são valores que não são tão altos, acho que para o período entre 17 e 20 eram 56 bilhões de dólares, mas, de novo, estou falando só de bens, 50 bens, 49 bens digitalizáveis, não estou falando de serviços. Né? Então, assim, a gente precisa discutir mais a fundo isso. Acho que tem, num artigo recente, 3 colegas meus, né, a Carolina von der Weide, o James Gergen e a Marília Maciel, falando sobre a moratória, né, eles colocaram, olha, moratória no limite é falar sobre imunidade tributária permanente para plataformas digitais de inteligência artificial, né, no mercado global. Então, assim, o debate sobre a moratória transcende a dimensão econômica. Né? O que está em jogo também no limite é uma discussão, é uma concepção sobre o papel do Estado num contexto cada vez mais pautado pela monopolização da governança tecnológica. Né? A gente está falando de inteligência artificial, basicamente 2 atores centrais aqui. Então, assim, ao vedar
tarifa sobre comércio eletrônico, a moratória ela remove uma das poucas ferramentas de política comercial disponíveis para países em desenvolvimento nivelarem, né, o campo de jogo competitivo. Então, assim, é fundamental isso para o campo das políticas industriais. Só 3 desafios rápidos aqui que eu acho que a gente tem. A gente precisa continuar a discutir e realizar estudos de impacto sobre as implicações da moratória para receitas fiscais, política industrial, inovação e desenvolvimento de indústrias digitais criativas domésticas. Segundo ponto de desafio, Fernando, fundamental, que a gente precisa considerar as dificuldades de construir coalizões sul-sul sobre o tema. Esse é um ponto que é triste, mas é central. Quer dizer, Argentina, Uruguai, Paraguai, México e Chile estavam no lado oposto ao nosso nessas negociações. Quer dizer, o Brasil, na América Latina, está praticamente isolado nessa concepção em relação a essa matéria. E a gente perdeu também a possibilidade de contar na OMC com Índia e Indonésia, também que eram atores absolutamente centrais na resistência a essa agenda. Então, como a gente faz política nesse campo, com uma dificuldade de articular posições comuns regionais, tanto considerando a América Latina, quanto considerando o recorte norte global, sul global. E, por fim, eu acho um desafio que a gente tem discutido cada vez mais na esplanada, que é um desafio de criar grupos interministeriais para definir o que é a transmissão eletrônica e mensurar fluxo de dados. A gente precisa levar esse dado para quem toma a decisão. Então, tem uma tentativa de aproximar o Ministério da Fazenda, aproximar a MIDIC, Banco Central, o próprio IBGE, né, começou a medir economia digital nas contas nacionais para tentar criar um conhecimento mais aprimorado sobre isso. Eu acho que tem outras agendas que se somam. O Rafael colocou a agenda de facilitação do comércio digital. Essa é uma agenda que, obviamente, você tem mais pontos de contato entre os países, mas são 3 desafios presentes que se colocam para a continuidade desse tema. Não, muito obrigado, Lucas. Assim, uma síntese de 30 segundos, porque a gente já passou bastante da hora. Eu acho que o nosso seminário ele se propôs a discutir integração produtiva da América Latina em resposta à fragmentação global, mas de pensar essa integração de forma soberana e democrática. Então, eu acho que tudo isso, né, também trazendo um pouco do que o Lucas trouxe, a questão da soberania, né, de como que a gente é capaz de ter os instrumentos disponíveis para promover aquilo que a gente quer. Eu acho que é um ponto que deve, né, estar como pano de fundo das nossas discussões. E democrática, como a gente permeia as instituições estatais para que elas possam, de fato, direcionar esforços e recursos e expertises para a agenda que a gente considera prioritária. Assim, concordo, e também a proposta do seminário, concordo com o que o Marcelo falou, eu acho que é melhor, menos é mais nesse atual momento. Então, acho que é preciso ser pragmático, focar nos setores que a gente quer, porque aí eu acho que o diálogo é mais tangível, inclusive, né, tanto para as instituições quanto né, no engajamento da sociedade civil para gerar uma incidência efetiva. Finalizamos por aqui o seminário aberto. Agradeço muito, né, a todos e todas pela participação. Almoço está servido lá embaixo. A parte da oficina começa às 1h30, em tese. Vamos pensar em 1h45, que à tarde tem aí uns trabalhos de encaminhamento importantes. Obrigado.